Bom dia, hoje é dia 19 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas palavras. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga qualquer palavra para esse devocional em minha boca. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Miqueias. Circunstância da escrita. Miqueias era de Moresete, aldeia pequena do interior de Judá, e profetizou contra as duas capitais, Samaria e Jerusalém. Foi contemporâneo de Isaías, e há entre os dois a mesma diferença que entre um cortesão e um camponês. Isaías fala com quem conhecia palácios, Miqueias fala com quem viu o pequeno lavrador perder o campo para o rico da cidade. A sua pregação teve efeito histórico registrado 100 anos depois, quando Jeremias foi ameaçado de morte por profetizar contra o templo. Os anciões lembraram que Miqueias havia dito coisa semelhante nos dias de Ezequias e que o rei o ouviu e buscou o Senhor. A palavra fiel de um profeta salvou a vida de outro profeta um século mais tarde. É um livro de contrastes bruscos. Passa do juízo mais duro à promessa mais doce em poucos versículos, sem aviso. Assim é Deus nas Escrituras, e assim é na experiência do crente. A mesma mão que fere é a que ata a ferida. Contribuição para a Bíblia. Deste livro veio a profecia que os sábios do Oriente ouviram citada em Jerusalém quando procuraram o menino. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Atenta para as duas coisas nesse versículo. Primeiro, a pequenez do lugar. Deus escolheu aldeias para o nascimento que mudam o mundo. A segunda, a eternidade. Daqueles que sair dali, as suas saídas são desde a eternidade. Aquele que nasceu em Belém não começou em Belém. Aqui está a divindade de Cristo declarada 700 anos antes do presépio. E este livro traz a sentença que resume o que Deus pede ao homem, que precisa ser lida com cuidado para não se tornar uma religião de obras. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Isto vem como resposta a um homem que perguntava com quantos holocaustos poderia comprar o favor divino, que chegou a oferecer o primogênito. Deus lhe diz que não quer compra, quer justiça na mão, misericórdia no coração e humildade no andar. E ninguém cumpriu isso senão Cristo. Para nós, esse versículo é primeiro um espelho que condena e depois um caminho que a graça abre. O livro também denuncia os profetas mercenários que adivinhavam por dinheiro e diziam paz enquanto enchiam a boca. Toda era tem os seus, e Deus o julga com a mais severidade do que os pagãos. E o fim é uma das mais belas descrições do perdão em toda a Escritura. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não os deixe na praia, onde a maré os devolveria. Estrutura. Capítulo 1 ao 3. O juízo. A visão dos montes derretendo, a acusação contra os que cobiçam campos e os tomam,
contra os príncipes que arrancam a pele do povo e contra os profetas que diziam paz por pagamento. Termina com o anúncio de Jerusalém se tornará montões de ruínas. Capítulo 4 e 5. A promessa. O monte do campo do Senhor estabelecido acima dos montes, as espadas transformadas em arados, o rebanho ajuntado e Belém, no meio do livro mais escuro brilha o menino. Capítulo 6 e 7. A contenda e a esperança. Deus chama os montes com testemunhas e pergunta ao povo o que o cansou. Vem o versículo sobre a justiça, a misericórdia e a humildade, e o livro termina com a mais terna pergunta do Antigo Testamento sobre o caráter de Deus. Aquele que diz quem é Deus semelhante a ele, quem perdoa a iniquidade, porque se agrada da misericórdia. Spurgeon em Miqueias. Belém, Efrata foi o meu texto em muitas manhãs de Natal, e nunca sem dizer ao meu povo a mesma coisa. Se Deus escolheu a menor aldeia de Judá para o maior acontecimento da história, então não desprezes a tua pequenez. Tu és, Belém, pequeno entre os milhares, e ainda assim escolhido. No 6º capítulo, preguei com muito cuidado, porque é o versículo favorito dos que querem a religião sem a redenção. Dizia eu, da tribuna, praticar justiça, amar misericórdia e andar humildemente. Muito bem, agora diz-me, já fizeste isto por um único dia? Se a resposta é não, então esse versículo não é a tua escada. E o teu espelho é o teu espelho, e precisas daquele que o cumpriu por ti. Amo o último capítulo, com os pecados lançados nas profundezas do mar. Quantas vezes, atormentados por lembranças de faltas antigas, li aquilo e me acalmei. Deus não os pôs numa gaveta, nem na margem, nem em água rasa. Lançou-os mais fundo do mar, e ninguém pesca ali. E esta oferta me deu coragem, e este profeta me deu coragem quando fui atacado por dizer coisas duras contra o púlpito comprado do nosso tempo. Miqueias denunciou profetas que pregavam pelo estômago, e sua palavra ficou. Se um homem tem de escolher entre a paz com os pregadores mercenários e a fidelidade ao seu Senhor, escolha depressa, senão olhe para trás. E não olhe para trás. Ele quer que andemos humildemente, pois a arrogância não tem lugar diante da cruz que cumpriu a lei por nós. E esse é o devocional, a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Miqueias. Agora vamos ler o devocional da manhã. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Miqueias capítulo 5, versículo 4. O reinado de Cristo em sua igreja é o reinado de pastor-rei. Ele tem supremacia, mas sua superioridade é de um pastor sábio e afável com seu rebanho, carente e afetuoso. Ele ordena e recebe obediência, mas é a obediência deliberada das ovelhas, bem cuidadas, rendidas com alegria ao seu amado pastor, cuja voz eles conhecem tão bem. Ele governa pela força do amor e pelo vigor da bondade. Seu reinado é prático em seu caráter. A palavra diz, ele se manterá firme e apacentará o povo. O grande cabeça da igreja está cumprindo ativamente com a provisão para o seu povo. Ele não se assenta no trono vadiosamente, nem segura um cetro sem exercer domínio no governo. Não, ele se mantém firme e apacenta. A expressão apacentar no original é como uma analogia no grego que significa pastorear, fazer tudo o que é esperado de um pastor, guiar, zelar, preservar, restaurar, cuidar e alimentar. Seu reinado é contínuo em duração. Lemos, ele se manterá firme e apacentará o povo. E não, ele apacentará de vez, enquanto abandonar seu cargo. Então, um dia ele concederá grande avivamento, e no dia seguinte deixará sua igreja à mercê da aridez. Seus olhos jamais dormem e suas mãos jamais descansam. Seu coração nunca deixa de pulsar com amor. Seus ombros jamais se cansam de carregar os fardos de seu povo. Seu reinado é eficaz, poderoso em suas ações. Ele apacentará na força do Senhor. Onde estiver Cristo, ali está Deus. E o que Cristo faz é a ação do Altíssimo.
Oh, que verdade jubilosa é considerar que aquele que hoje está firme representando os interesses do seu povo é o Deus dos deuses, e a quem todo joelho se dobrará. Felizes somos nós que pertencemos a tal pastor, cuja humildade comunga conosco e cuja divindade nos protege. Adoramos a ele, nos curvamos diante dele e como ovelhas de seu pasto. E esse é o Devocional da Manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o Devocional da Noite. Se você ainda não assistiu o sermão semanal, que foi disponibilizado ontem, já está disponível com o título Até que Cristo Cresça em Vocês. Então, que Deus te abençoe nessa quarta-feira, nesse meio de semana. Amém, amém, amém.